Quando eu era pequeno, minha avó sempre dizia que a noite não é amiga do homem. Na época, eu não entendia direito o que ela queria dizer com isso, até aquela quarta-feira do mês passado. Agora, toda vez que escurece, eu sinto meu corpo inteiro tremer só de lembrar do que aconteceu naquela noite em Belo Horizonte. Eu nunca pensei que fosse passar por uma coisa dessas, e olha que já tinha escutado muita história de terror. Mas quando a gente vive uma situação dessa na pele, é diferente. E aí toda vez que chove de noite, igual estava chovendo naquele dia, eu fecho todas as janelas e portas da minha casa, ligo todas as luzes e fico rezando baixinho. Porque depois daquela noite, eu descobri que tem coisas que a gente não consegue explicar e que às vezes é melhor nem tentar entender. E foi assim. Eu estava voltando da faculdade, já era quase 11 da noite, e aquela chuva fininha não parava de cair. Sabe aquele sereno que deixa tudo mais escuro e faz parecer que o mundo está diferente? Então era esse tipo de chuva. Nesse dia, eu perdi o último ônibus que passa perto da minha casa, aquele que faz o trajeto da Savassi. Fiquei parado um tempão no ponto pensando no que fazer, porque táxi estava muito caro. E aplicativo, então, nem se fala. Acabei decidindo voltar andando mesmo, afinal era só uns 20 minutos de caminhada. Mas se eu soubesse o que ia acontecer naquele caminho, tinha ficado na faculdade a noite toda, ou pagado o preço que fosse no táxi. Aí foi que tudo começou a ficar esquisito. No começo eu estava andando normal, prestando atenção nos carros que passavam de vez em quando, mas depois de uns 5 minutos, comecei a sentir uma coisa diferente. Sabe quando você sente que tem alguém te olhando? Então era uma sensação muito pior que isso. Era como se tivesse alguma coisa me seguindo. Mas toda vez que eu olhava para trás, não via nada por causa da escuridão e da chuva. Meu corpo todo começou a ficar gelado, mesmo eu estando de moletom. E não era por causa do frio, não. Era um tipo diferente de sensação. Parecia que tinha alguma coisa errada, muito errada mesmo. Daí eu comecei a andar mais rápido, quase correndo, e foi aí que eu escutei. Era tipo um barulho de passos, mas não era igual passos normais de gente, sabe? Era um som meio arrastado, como se alguém tivesse se arrastando atrás de mim, mas mantendo sempre a mesma distância. Eu tentei me convencer que era só o barulho da chuva, ou que era só minha cabeça pregando peça em mim. Mas aí eu passei perto de um poste que estava funcionando e juro por Deus que vi uma sombra. Não era sombra de pessoa normal, não. Era uma coisa grande, meio torta, que sumiu rapidinho quando eu tentei olhar direito. Naquela hora eu já estava quase correndo mesmo e minha casa ainda estava um pouco longe. O celular não ajudava muito porque estava quase sem bateria. E a luz dele só fazia as sombras ficarem mais estranhas ainda. E aquela coisa continuava me seguindo, eu tinha certeza. De vez em quando eu olhava de canto de olho e via aquela figura escura se movendo, sempre mantendo a mesma distância de mim. Parecia que ela estava me estudando, sabe? Como se estivesse escolhendo o melhor momento para chegar mais perto. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir e minhas pernas tremiam tanto que eu quase não conseguia andar direito. Quando eu finalmente vi o portão da minha casa, foi como se eu tivesse visto a luz no fim do túnel. Corri que nem um desesperado, as mãos tremendo tanto que eu mal conseguia segurar a chave direito. E aquela sensação horrível só aumentava. Parecia que aquela coisa estava cada vez mais perto. Consegui abrir o portão, entrei correndo e bati ele com força. Subi as escadas da varanda, pulando os degraus de 2 em 2. Minha mão suando frio, tentando achar a chave certa da porta. E foi nessa hora que eu comecei a ouvir aquele barulho. Um tipo de sussurro que parecia vir de todo lado e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Eu consegui entrar em casa e tranquei a porta na mesma hora, minhas mãos tremendo tanto que eu quase deixei a chave cair. Foi então que aqueles sussurros começaram a ficar mais altos, mais claros. Não dava para entender direito o que diziam,
Mas era uma voz que não parecia humana, sabe? Era um som que gelava a alma. Parecia que estava entrando dentro da minha cabeça. E aí começaram as batidas na porta. Primeiro bem de leve, depois foram ficando mais fortes. Não eram batidas normais também não. Era como se alguma coisa tivesse arranhando a porta, fazendo um barulho que eu nunca tinha ouvido antes na minha vida. Nessa hora, eu já estava completamente apavorado. Minhas pernas não paravam de tremer e eu não conseguia nem gritar por socorro. Fiquei parado ali no meio da sala, sem saber o que fazer, querendo que aquilo tudo fosse só um pesadelo. As batidas continuavam, os sussurros não paravam e eu comecei a sentir um cheiro estranho, meio que de terra molhada misturada com alguma coisa podre. Era um cheiro tão forte que chegava a dar ânsia. E mesmo com todas as janelas fechadas, a temperatura dentro de casa começou a cair de um jeito que não era normal, como se todo o calor tivesse sido sugado do ambiente. Tentei correr para o meu quarto, que era o lugar mais longe da porta, mas minhas pernas pareciam feitas de chumbo, e aquela coisa continuava lá fora, batendo, sussurrando, como se quisesse entrar de qualquer jeito. Eu peguei meu celular para tentar ligar para alguém, mas ele apagou de vez, mesmo ainda tendo um pouco de bateria. Nessa hora, todas as luzes da minha casa começaram a piscar, igual quando vai faltar energia, só que era diferente. Era como se a luz estivesse lutando para continuar acesa, sabe? E a cada piscada, eu tinha a impressão de ver uma sombra diferente pelos cantos da casa. De repente, tudo parou. As batidas, os sussurros, as luzes pararam de piscar, até aquele cheiro horrível sumiu. Ficou um silêncio tão profundo que dava para ouvir meu coração batendo. Eu fiquei parado ali, sem me mexer, por uns 10 minutos, sei lá. Quando finalmente criei coragem para olhar pela janela, não tinha mais nada lá fora. A chuva tinha parado, a rua estava completamente vazia, como se nada tivesse acontecido. Mas na porta da minha casa, na porta tinha umas marcas estranhas, que não eram de unha nem de faca. Eram diferentes de qualquer coisa que eu já vi. E até hoje elas estão lá, porque não tem produto de limpeza que tire. Já faz um mês que isso aconteceu, e eu ainda não consegui voltar ao normal. Toda noite antes de dormir, eu checo 3 vezes se todas as portas e janelas estão trancadas. Não consigo mais andar sozinho na rua depois que escurece. E quando chove então, nem saio de casa. Tentei conversar com alguns amigos sobre isso, mas a maioria acha que eu estou exagerando ou que imaginei tudo por causa do cansaço. Só minha avó que acreditou em mim. Quando eu contei para ela, ela ficou muito séria e disse que tem coisas nesse mundo que a gente não deve mexer e que às vezes essas coisas é que decidem mexer com a gente. Semana passada eu resolvi pesquisar na internet para ver se alguém já tinha passado por algo parecido aqui em Belo Horizonte. E o que me deixou mais apavorado ainda foi que encontrei alguns relatos de pessoas que viram uma coisa parecida naquela mesma região, principalmente em noites de chuva. Tem gente que fala que é uma alma penada. Outros dizem que é uma assombração antiga daquela área. Eu não sei o que era aquilo e acho que nunca vou saber. Só sei que agora eu entendo porque minha avó sempre dizia que a noite não é amiga do homem e que tem certos caminhos que é melhor a gente não fazer sozinho. Olha, eu não sei bem como começar isso aqui. Já faz uns 17 anos que aconteceu, mas até hoje, quando chove forte assim de noite, eu fico todo arrepiado lembrando. Naquela época eu estava trabalhando como cobrador de ônibus na linha que ia lá para o fundão da Zona Sul de São Paulo. Não era fácil não, viu? Eu tinha que acordar 3:30 da manhã para pegar o primeiro horário. E às vezes só voltava para casa depois das 11 da noite. A gente precisava do dinheiro, né? Minha mulher estava grávida do nosso segundo filho. E o mais velho ainda estava pequeno. Então eu fazia o que podia para botar comida na mesa. Foi numa sexta-feira, dia 12 de março, uma noite que eu nunca vou esquecer.
Tava caindo o mundo, uma chuva tão forte que a gente mal conseguia enxergar 2 palmos na frente do nariz. Aí o seu Jorge, motorista que já estava há mais de 20 anos na empresa, falou que o ônibus estava fazendo um barulho esquisito. E não é que bem na hora que a gente estava passando por aquela parte deserta, perto daquela mata fechada do Jardim Ângela, o ônibus começou a engasgar? Daí, do nada, o motor morreu de vez. Era umas 10h40 da noite, não passava viva alma na rua e o celular não pegava direito por causa da tempestade. A gente ficou uns 10 minutos esperando dentro do ônibus, eu e o seu Jorge. Sabe quando você sente aquele aperto no peito? Pois é, tava daquele jeito. A chuva batendo forte no teto do ônibus, aquele barulhão. E aí, do nada, a gente começou a ouvir um choro. Mas não era um choro normal, não. Era tipo um choro de criança pequenininha, mas ao mesmo tempo parecia que estava longe e perto. Sabe como é? No começo achei que era minha cabeça pregando peça, até porque quem é que ia estar ali fora num temporal daqueles? Mas daí o seu Jorge olhou para mim com uma cara de assustado e falou: "Você tá ouvindo isso também?" Nessa hora meu coração gelou, viu? Porque uma coisa é você achar que tá ficando doido sozinho, outra coisa é ter alguém confirmando o que você tá ouvindo. E o choro foi ficando mais alto, mais alto. Parecia que estava vindo lá de fora do ônibus, do lado do motorista. Aí eu pensei comigo, e se for uma criança precisando de ajuda? Porque na hora você não pensa que pode ser alguma coisa ruim, né? Ainda mais eu que era pai. Então falei pro seu Jorge que ia dar uma olhada lá fora. Ele tentou me segurar. Falou que era melhor não sair, mas eu já estava decidido. Nossa, quando eu saí do ônibus, aquela chuva me encharcou na hora. Tava escuro pra caramba. Só dava pra ver alguma coisa quando relampejava. E foi num desses clarões que eu vi ele pela primeira vez. Um menino magrinho, sem camisa, parado no meio da rua. Devia ter uns 8 anos, mais ou menos. O cabelo dele estava todo molhado, grudado na testa. E ele estava tremendo, abraçando o próprio corpo. Meu coração apertou na hora, sabe? Porque eu só conseguia pensar que podia ser meu filho ali. Aí eu fui chegando devagar, falando com ele. "Ei, menino, tá tudo bem? Você tá precisando de ajuda?" Mas aí aconteceu uma coisa que me deixou gelado. Quando outro relâmpago cortou o céu, eu reparei que tinha alguma coisa errada com aquele menino. Sabe quando você olha para alguma coisa e seu corpo todo já sabe que tem algo estranho, antes mesmo da sua cabeça entender o que é? Foi assim. E aí eu percebi, ele não tinha sombra. Mesmo com a luz do relâmpago batendo nele, não tinha sombra nenhuma no chão. Na hora que eu me dei conta disso, o menino olhou para mim com uns olhos que... Ai, nem gosto de lembrar. Ele abriu um sorriso esquisito e saiu correndo em direção daquela mata fechada. Não sei se foi o medo ou a chuva gelada, mas minhas pernas travaram por um segundo. Depois, sem pensar direito, saí correndo atrás dele. A lama estava fazendo meus pés afundarem, minha roupa toda encharcada pesando, mas eu não conseguia parar. Fiquei uns 20 minutos entrando e saindo daquela mata, tropeçando nas raízes das árvores, chamando por ele. O mais estranho é que mesmo procurando por todo lado, eu não via nem pegada dele na lama, nem galho quebrado, nada que mostrasse que alguém tinha passado por ali. Era como se aquele menino tivesse sumido no ar, sabe? E toda hora eu ficava lembrando daquele sorriso esquisito, daqueles olhos, e aquela falta de sombra não saía da minha cabeça. Quando eu voltei para o ônibus, todo sujo de lama e molhado até os ossos, o seu Jorge estava em pé na porta segurando uma lanterna. Ele me olhou com uma cara séria, daquelas que você sabe que a pessoa tem alguma coisa pesada para falar. Entrei no ônibus tremendo e não era só de frio. Aí eu contei tudo para ele, tudinho mesmo. Quando terminei de falar, ele ficou quieto um tempão, só balançando a cabeça. Depois ele me disse: "Seu Flávio, não é a primeira vez que alguém vê esse menino por aqui, não. Mas vou te falar uma coisa. Isso que o senhor viu, pode ter certeza que não é gente, não. Tá longe de ser gente."
Nessa hora, parece que todo o meu corpo gelou ainda mais. O seu Jorge me contou que há uns anos atrás, um menino tinha morrido afogado bem perto dali, numa região que alagava muito quando chovia forte assim. Era um lugar que todo mundo conhecia como Baixada do Zé, que hoje já nem existe mais porque fizeram um monte de obra. Segundo ele, teve gente que até tentou ajudar o menino na época, mas a correnteza estava muito forte. Depois disso, sempre que tinha temporal, aparecia história de motorista e cobrador que viu uma criança pedindo ajuda por ali. Mas ninguém nunca tinha chegado tão perto que nem eu cheguei. Aí, bem na hora que ele estava me contando isso, o socorro chegou. Era uma van da empresa. Enquanto eles tentavam fazer o ônibus pegar, eu fiquei ali quietinho, pensando em tudo. Sabe o que é mais doido? Depois daquela noite, toda vez que eu pegava aquela linha e passava por ali, mesmo que não tivesse chovendo, eu sentia um negócio esquisito, um frio na barriga. E até hoje, 17 anos depois, quando começa uma tempestade forte assim, eu lembro daquele menino. Do jeito que ele sorriu para mim, dos olhos dele, da falta de sombra. E fico pensando se ele ainda aparece por lá, se outras pessoas já viram ele também. Mas uma coisa eu sei, depois daquela noite, eu nunca mais fui o mesmo. Olha, tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém, nem pro seu Jorge. Naquela noite, quando eu cheguei em casa depois do trabalho, minha mulher estava me esperando preocupada por causa da chuva. Eu estava todo molhado ainda, sujo de lama, e ela começou a perguntar o que tinha acontecido. Mas eu não consegui contar, sabe? Tinha algo me segurando. Aí, quando eu fui tomar banho para tirar aquela lama toda, percebi umas marcas de mão pequena nas minhas costas. Tipo, quando criança põe a mão suja de tinta na parede. Eram do tamanho certinho da mão de uma criança. No outro dia de manhã, quando acordei, as marcas tinham sumido. Hoje em dia eu nem pego mais ônibus ali naquela região. Mudei de empresa, trabalho em outra linha. Mas outro dia eu encontrei o seu Jorge num bar perto de casa. Ele já está aposentado. Ele me contou que aquela parte da mata foi toda ocupada. Fizeram um monte de casa. Mas sabe o que é mais estranho? Toda vez que chove muito forte, igual naquela noite, nenhuma criança da região pode brincar na rua. As mães não deixam. Elas falam que tem um menino que chama as crianças para brincar na chuva, mas quem vai atrás dele some. Vai saber, né? Tem coisa nesse mundo que é melhor a gente nem tentar entender. Até hoje não consigo explicar direito o que aconteceu naquela noite na estrada. Sabe quando você passa por uma coisa tão estranha que nem sabe como contar? Então, faz uns 3 meses e ainda fico arrepiada só de lembrar. Todo mundo lá no hospital fala que eu devia estar muito cansada, que foi impressão minha, mas eu sei muito bem o que vi e o que aconteceu. Era uma noite de muita chuva, daquelas que até dá medo de dirigir. Eu tinha acabado de sair do plantão no hospital municipal. Estava exausta, depois de 12 horas de trabalho, mas precisava voltar para casa que ficava na cidade vizinha. O rádio do carro só estava chiando, aí deixei desligado mesmo. Tava tudo escuro, a estrada vazia, só o barulho da chuva forte batendo no carro. Lembro que fiquei pensando que devia ter aceitado dormir na casa da minha colega, mas já estava na estrada mesmo. Aí foi quando tudo começou. Vi uma mulher parada no acostamento, toda molhada da chuva, fazendo sinal para parar. Na hora fiquei com o coração na boca, porque a gente sempre ouve falar que é perigoso parar na estrada de noite, ainda mais sozinha. Mas olhei direito e era uma senhora, toda molhada. Me deu uma dó tão grande de ver ela naquela situação. Diminuí a velocidade, encostei o carro um pouco mais à frente e abaixei o vidro para falar com ela. Destravei a porta e falei, pode entrar. Escutei o barulho da porta abrindo, mas quando olhei para o banco do passageiro, não tinha ninguém. Fiquei esperando mais um pouco, achando que ela estava com dificuldade por causa da chuva, mas nada.
Sabe quando você fica em dúvida se está acontecendo mesmo ou se é coisa da sua cabeça? Então fiquei uns 2 minutos ali parada, esperando. A chuva continuava forte e eu pensava, vai ver, ela tá com medo de entrar no carro de uma estranha. Aí resolvi descer para ver se estava tudo bem, mesmo com aquela chuva toda. Abri a porta devagar, saí do carro e olhei em volta. Não tinha ninguém. Andei um pouco, voltei até onde tinha visto ela, mas não encontrei nada, nem sinal daquela senhora. Fiquei gelada na hora, tremia dos pés à cabeça e não era só por causa do frio da chuva, não. Como que uma pessoa some assim, do nada? Voltei correndo para o carro, entrei, tranquei todas as portas e fiquei ali, tentando me acalmar. Depois daquilo, fiquei muito assustada. Não conseguia tirar aquela cena da cabeça. No outro dia, contei para minha tia Maria, que sempre foi muito religiosa e entende dessas coisas. Ela ficou preocupada e falou que precisava benzer o carro urgente. Quando ela foi fazer a benzição, Nossa Senhora, ela até mudou de cor. Falou que tinha uma energia muito pesada dentro do carro, principalmente no banco do passageiro. Disse que era como se alguém tivesse deixado uma marca ali, sabe? Desde esse dia, toda vez que pego a estrada, principalmente quando tá chovendo, fico lembrando daquela noite. E não é que agora todo mundo lá do hospital tem medo de pegar aquela estrada de noite? Agora, toda vez que alguém fala de pegar carona ou dar carona, eu sempre conto essa história. As pessoas ficam me perguntando se não era algum reflexo ou se eu não estava muito cansada do plantão, mas eu sei muito bem o que aconteceu. Como é que pode ter sido reflexo se eu escutei até o barulho da porta abrindo? E depois, a minha tia Maria confirmou que tinha alguma coisa estranha mesmo. Ela é benzedeira há mais de 30 anos, todo mundo da cidade conhece ela. Quando ela benzeu o carro, falou que nunca tinha sentido uma energia tão pesada assim. Disse que parecia que aquela presença ainda estava ali de algum jeito, como se tivesse deixado uma marca. O pessoal do hospital até começou a evitar aquela estrada, principalmente quando está chovendo forte. Um dia, a dona Cleide, que é técnica de enfermagem, me falou que a filha dela já tinha visto uma mulher parecida no mesmo lugar, só que não teve coragem de parar. Aí fiquei pensando, será que outras pessoas já não passaram pela mesma coisa e ficaram com medo de contar? Porque é assim mesmo, né? A gente tem medo que os outros pensem que a gente está ficando doida. Mas depois daquela noite, aprendi que tem certas coisas que a gente não consegue explicar. Agora faz 3 meses que isso aconteceu e ainda não consigo passar naquele pedaço da estrada sem sentir um frio na barriga. Até mudei minha rota para ir trabalhar. Prefiro dar uma volta maior e pegar a estrada nova. Demora uns 20 minutos a mais, mas pelo menos vou mais tranquila. O pior é que fico pensando naquela senhora, sabe? Se ela precisava de ajuda, se tinha acontecido alguma coisa com ela antes. A minha tia Maria falou que é melhor nem ficar pensando muito nisso, que tem coisas que a gente não deve mexer. Ela até jogou uns ramos de arruda dentro do carro e mandou eu rezar 3 Pai Nosso antes de qualquer viagem. Tem gente que não acredita quando eu conto essa história. Fala que eu devo ter cochilado no volante por causa do cansaço do plantão. Mas eu sei muito bem que estava acordada. Lembro de cada detalhe. O barulho da porta abrindo, a chuva forte, tudo. E depois que a dona Cleide falou que a filha dela também viu essa mulher, aí fiquei mais certeza ainda. É engraçado como a gente passa a vida toda sem acreditar nessas coisas, achando que é tudo bobagem, história para assustar os outros. Mas quando acontece com a gente, aí a gente vê que tem muita coisa que não dá para explicar mesmo. Às vezes me pego pensando se devia ter feito alguma coisa diferente naquela noite, se eu tivesse esperado mais um pouco ou se tivesse acendido a luz interna do carro. Mas aí lembro do que minha tia Maria sempre fala. Tem coisas que não são pra gente entender. Depois que ela benzeu o carro, nunca mais senti nada estranho, mas também nunca mais parei pra ninguém na estrada, principalmente quando tá chovendo. O pessoal lá do hospital até brinca, diz que agora eu sou a mais medrosa da equipe, que não aceito mais fazer plantão quando tá chovendo. E não é que é verdade.
Sempre que posso, troco meu plantão se tiver previsão de temporal. Não é por mal, não. É que depois daquela noite, aprendi que é melhor prevenir. Como diz minha tia Maria, não custa nada se cuidar. E assim a gente vai vivendo com essas histórias que parecem que saíram de um sonho, mas que a gente sabe que aconteceu de verdade. Sabe, eu nunca fui muito de acreditar nessas coisas de assombração, ainda mais morando aqui em São Paulo. A gente vê tanta coisa estranha todo dia no banco onde eu trabalho, que aí acaba ficando meio calejado, sabe? Mas depois daquela noite, tudo mudou. Eu estava ainda me acostumando com a vida de divorciado, morando sozinho numa casa simples aqui na periferia. Não é nada demais não, mas dava para o gasto. Tinha um quintalzinho nos fundos, uma cozinha pequena e 2 quartos. Todo mundo falava que eu precisava de um cachorro para fazer companhia, mas eu mal tinha tempo de cuidar de mim mesmo, ainda mais agora, tendo que fazer tudo sozinho depois que a Maria foi embora. E naquela noite, nossa, estava caindo o mundo de tanta chuva. Então, eu estava lá, todo largado no sofá, depois de um dia cansativo no banco, assistindo um programa qualquer na TV. Já devia ser umas 11 horas da noite por aí. A chuva não parava e de vez em quando dava uns trovões que faziam as janelas tremerem. Aí, no meio daquele barulhão todo da tempestade, comecei a escutar um som diferente vindo do quintal. No começo pensei que era o cachorro do seu José. Aquele vizinho da casa da direita, ele sempre deixava o coitado do animal amarrado lá fora, mesmo com chuva. Mas tinha alguma coisa estranha naquele barulho. Parecia tipo umas unhadas na parede, sabe? E foi ficando cada vez mais alto, como se seja lá o que fosse tivesse se aproximando da casa. Daí eu fiquei meio sem reação, sabe como é? A gente sempre acha que essas coisas só acontecem com os outros. Mas aquele barulho foi me dando um frio na barriga que eu nunca tinha sentido antes. No começo, tentei me convencer que era só a chuva ou algum bicho que tinha entrado no quintal. Normal, né? Mas aí o barulho começou a ficar mais forte e eu comecei a sentir aquele arrepio subindo pela espinha. Então resolvi levantar do sofá e dar uma espiada pela cortina da sala, só para ter certeza que não era nada demais. Nossa Senhora, como eu me arrependo de ter feito isso. Quando eu afastei um pouquinho a cortina e olhei para o quintal, meu coração quase parou. Tinha uma coisa lá fora, uma coisa que eu nunca vou conseguir explicar direito. Era tipo uma pessoa, mas não era uma pessoa normal, não. Era uma sombra toda torta, muito magra, que se mexia de um jeito que não é natural, sabe? E o pior é que ela estava arrastando um tipo de saco grande e pesado pelo chão. Na hora eu gelei dos pés à cabeça, mas não conseguia desviar o olho. Aí, do nada, aquela coisa parou de se mexer, como se tivesse percebido que eu estava olhando. E não é que ela começou a vir bem devagar em direção da porta da cozinha? Nossa, nem sei direito como explicar o que aconteceu depois, mas vou tentar. Na hora eu só consegui pensar em correr para o quarto, sabe? Meu corpo todo tremia, minhas pernas pareciam que iam falhar. Passei correndo pela cozinha e peguei a primeira faca que vi pela frente, uma daquelas de cortar carne. Aí entrei no quarto às pressas, tranquei a porta e desliguei a TV da tomada, porque sei lá, na hora a gente faz cada coisa sem pensar direito. Fiquei quietinho lá, sentado no canto, segurando aquela faca com tanta força que meus dedos ficaram dormentes. O silêncio era tão grande que eu conseguia ouvir meu próprio coração batendo feito louco. E então começou. Primeiro foram as batidas na porta dos fundos, bem de leve. Depois escutei o barulho da maçaneta girando, como se aquela coisa tivesse tentando entrar. Juro por Deus que foram os minutos mais longos da minha vida. Fiquei ali, paralisado, rezando baixinho todas as orações que minha mãe tinha me ensinado quando era pequeno. O tempo foi passando e, aos poucos, tudo foi ficando quieto de novo. Só a chuva continuava caindo lá fora, mas agora mais fraca.
Mesmo assim, não tive coragem de sair do quarto até o dia clarear. Quando o dia finalmente amanheceu, eu estava tão cansado que mal conseguia ficar em pé, porque não tinha pregado o olho a noite toda. Fiquei uns bons minutos só criando coragem para sair do quarto, ainda segurando aquela faca. Aí fui andando bem devagar pela casa, olhando tudo em volta. A televisão ainda estava do mesmo jeito que eu tinha deixado, o sofá meio bagunçado de quando eu levantei correndo. Mas quando cheguei na cozinha, foi esquisito. Tava tudo normal, igualzinho eu tinha deixado no dia anterior. Não tinha marca nenhuma de que alguém tinha tentado entrar. E olha que o mais estranho ainda estava por vir. Quando finalmente tomei coragem e fui olhar o quintal, não tinha absolutamente nada lá. Nenhuma marca no chão, mesmo depois daquela chuvarada toda. Nenhum sinal daquele saco que a coisa estava arrastando. Nada fora do lugar. As paredes também não tinham marca nenhuma, sabe? Aquilo me deixou mais apavorado ainda, porque eu tinha certeza do que tinha visto. Era como se tudo tivesse sumido sem deixar rastro. E desde aquela noite, nunca mais vi nada parecido, mas também nunca mais consegui ficar tranquilo quando chove forte. Sempre que tem temporal, eu tranco tudo e fico no quarto até passar. Sabe, já fazem 5 anos que isso aconteceu e até hoje eu não consigo explicar aquela noite. Às vezes eu fico pensando se foi tudo imaginação minha, se o estresse do trabalho e a separação não tinham me deixado meio variado da cabeça. Mas aí eu lembro direitinho do jeito que aquela coisa se mexia, do formato estranho dela, e tenho certeza que foi real. Depois daquilo, acabei vendendo a casa. Não dava para continuar morando num lugar onde tinha acontecido uma coisa dessas. Agora estou morando num apartamento pequenininho, mas pelo menos me sinto mais seguro aqui. Mas tem uma coisa que eu nunca contei para ninguém e que até hoje me dá arrepio só de lembrar. Na semana depois que aquilo aconteceu, eu estava lendo o jornal do bairro e vi uma notícia que me gelou a espinha. Tinham achado umas sacolas estranhas num terreno baldio perto de casa. Mas a polícia nunca descobriu o que tinha dentro. E o mais assustador é que era bem na direção para onde aquela coisa estava indo com o saco que carregava. Até hoje, eu evito passar por aquela rua. E quando alguém me pergunta por que eu me mudei tão rápido daquela casa, eu só digo que não me adaptei ao lugar. Tem coisas que é melhor a gente nem tentar entender, sabe?